Bom dia, a paz do Senhor Jesus para os amados irmãos e amigos. É mais um importante dia, que Deus tem feito para cada um de nós. Nós nos alegremos, e magnifiquemos o nome do nosso Deus. Ele tem nos dado essa oportunidade de nós estarmos falando do seu maravilhoso nome. Ele tem dado oportunidade a mim e a você de um novo dia. Então nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Amém? Deus é bom. Mais uma vez, Pastor Carlos Sales com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Terça-feira, 26 de outubro de 2021. Que bênção, O tempo tem passado, nós temos a cada dia glorificado e exaltado o Senhor. Já estamos próximos aí do final do ano e que estejamos a cada momento engrandecendo, louvando e magnificando o nome do nosso Deus. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra que está, aleluia, desculpe, em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 13, que fala sobre Jesus abençoando as crianças. Diz aí em Mateus 19, versículo 13, diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os impediam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Outra passagem a respeito do mesmo assunto, que fala também Marcos, Marcos capítulo 10, versículo 13, diz assim: traziam-lhe as crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Aleluia. E ele diz mais: em verdade vos digo, que qualquer que receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então Jesus, ele diz ainda, tomando-vos nos seus braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. Amém? Glórias a Deus. Temos aí também Lucas capítulo 18, que diz no verso 15: e traziam-lhes também crianças para que ele tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, nessa manhã eu quero falar um pouco a respeito das crianças, quero falar um pouco a respeito de tudo que nós devemos fazer a respeito das crianças. E eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então, amados irmãos, olhando para as nossas crianças, o que temos feito a respeito de nossas crianças, a respeito de oração, a respeito de ensinar a estar na presença do Senhor, o que temos feito a respeito de falar com elas, aleluia, do bondoso Deus e Pai, a respeito de oração. Muitas vezes, amados irmãos, as crianças estão deixadas de lado. Nós damos um tablet na mão da criança, nós damos aí a elas um controle de televisão, e muitas vezes, amados irmãos, as crianças ficam por conta daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo falado através dos meios de comunicação, mas nós mesmos
o que nós temos feito a respeito de oração, o que nós temos feito a respeito de ensinamento à criança. Muito pouco é falado a respeito disso, mas a palavra do Senhor ainda diz mais: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando for tarde jamais se desviará dele. Também diz mais: a criança é como uma flecha na mão do oleiro, ou melhor dizendo, na mão do arqueiro, né? E ele direciona a criança, assim como o arqueiro direciona a flecha para acertar o alvo. Assim eu e você, nós teremos que também estar ensinando as nossas crianças na direção que nós propusermos em nossos corações, para que ela, naquele grande dia, verdadeiramente ela tenha um encontro real com nosso Senhor e Salvador. Porque filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho. Nós precisamos saber que a nossa responsabilidade com os da nossa casa, é muito mais do que com a igreja. A palavra do Senhor diz que aquele que não governa bem a sua casa, como governará a igreja do Senhor Jesus Cristo? Então, é momento, amados irmãos, de nós estarmos orando, clamando, colocando nossos filhos nas mãos do Senhor, colocando na direção a qual Deus tem para mim e para você. Então, eu lembro, amados irmãos, quando meus filhos eram crianças, nós orávamos muito com ele, principalmente a minha esposa. Ela não deixava de dormir sem orar com as crianças. Nós precisamos entender, amados irmãos, a leitura bíblica também para as crianças é muito importante também estar lendo com as crianças. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós não temos tempo de ler, nem para a gente mesmo. A gente não lê, a gente não tem o hábito de abrir as Sagradas Escrituras, a gente não tem o hábito de abrir a Bíblia. Mas nós temos que ter o hábito de abrir as Sagradas Escrituras e ler uma passagem para a criança. Nós temos que abrir as Sagradas Escrituras, porque a Bíblia fala para nós inculcarmos na mente da criança, colocar na mente da criança aquilo que verdadeiramente você quer que ela venha aprender. Então nós temos que fazer a vontade do Pai, a vontade do Filho, a vontade do Espírito Santo, porque o Senhor diz: deixa vir em minhas crianças e não as impeçais. Quando nós, amados irmãos, deixamos de estar inculcando, deixamos de estar colocando na cabeça da criança aquela palavra que diz o Senhor: aquele que não está comigo, ele está contra mim, aquele que não ajunta comigo, ele espalha. Nós não podemos ficar em cima do muro quanto ao ensinamento de nossas crianças. Nós não podemos deixar as crianças ao seu bel prazer, mas nós devemos ensinar os nossos filhos. Nós devemos estar aí colocando os nossos filhos nas mãos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Está conosco na live aí a nossa irmã Noemi Souza. Que Deus esteja abençoando poderosamente a amada irmã na data desse dia. A paz do Senhor Jesus Cristo também para minha amada irmã. Que tenhamos aí um dia abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, como eu estava falando, há uma grande preocupação, né? Eu creio assim, do Espírito Santo de Deus, de como nós estamos procedendo com as nossas crianças. Eu lembro, amados irmãos, que os cuidados que eu tinha com os meus filhos, até mesmo de atravessarem a rua, o meu mais velho está com 15 anos, agora com 15 anos que ele começou a ir para a escola sozinho, porque ainda há uma grande preocupação, né? Porque nós nos preocupamos e tem um telefone, a cada momento a gente está telefonando, a cada momento a gente está onde você está vindo para casa já, como você foi na escola, onde você está nesse momento, e há uma grande preocupação. A paz do Senhor também, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja abençoando aí na data desse dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, a respeito das crianças que temos falado, então também
há preocupações a respeito da mãe e do pai que sai para trabalhar e deixa as suas crianças aos cuidados de outras pessoas. Esse cuidado, amados irmãos, todas as vezes que você recebe a tua criança, você que tem que levar a criança para casa, levando a criança para casa, talvez você saia de uma creche, você leva a criança para casa, chega em casa, você vai dar um banho na sua criança, você olha se tem hematoma, se tem algumas marcas, você cuida da sua criança direitinho, não pode deixar a criança de qualquer maneira. E aos cuidados dos avós, aos cuidados das mães, dos pais, ao cuidado do vizinho, da vizinha, você tem que ter o máximo de cuidado com as suas crianças, não pode ser de qualquer maneira. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos vendo aí crianças ainda novinhas sendo violentadas, e situações dessa forma têm acontecido, e isso traz um grande trauma para as famílias, isso traz um grande trauma para a vida pessoal do pai, da mãe, e nunca mais o pai e a mãe são os mesmos. Crianças aí nós estamos vendo, nos noticiários, crianças muitas vezes mortas por causa que o pai e a mãe, um vem de outro casamento, um vem de uma situação de divórcio, e essas situações têm deixado as nossas crianças muito vulneráveis. Nós precisamos entender que Deus tem se preocupado com as crianças. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que vigiar quando o assunto é criança. E falo de modo de 1 aninho de idade até os 15 anos. Nós temos que estar aí cuidando verdadeiramente das nossas crianças. Nós temos que estar cuidando deles a todo momento. Nós não podemos nos desligar dessa situação. Então, as crianças muitas vezes carregam traumas, O meu filho, por exemplo, ele não era de se abrir, o do meio, E quantas situações ele passou e ele não se abria, e até hoje ele sente assim um pouco, de tudo aquilo que ele sofria, E o meu filho mais velho, a respeito de estar querendo se enturmar na escola, teve uma vez que uma vizinha minha, ela estava passando em frente ao colégio que ele estudava, tinha mais ou menos um grupo de 10 garotos, e ele estava no meio recebendo pancadas na cabeça, eram tapas violentos que ele estava recebendo na cabeça, e a situação que estava ali, ele sendo traumatizado daquele jeito. A vizinha chegou e apartou aquela situação. Ela disse assim: eu conheço esse garoto, eu conheço o pai dele, eu conheço a família dele, por que vocês estão fazendo isso? Larga ele agora. E o meu filho, ele disse assim: não, tia, nós estamos aqui, nós estamos brincando. E tapas na cabeça, socos na cabeça, isso não é brincadeira. E muitas dessas situações, as crianças, para entrar num grupo determinado da escola, ou um grupo para ser aceito, eles se sujeitam a tais situações. Talvez o grupo inventa aquela situação naquele momento para estar arregimentando, para aquela criança estar entrando naquele grupo. Então a mãe e o pai, ela tem que estar vigiando e visitando a cada momento. Os quartos dos nossos filhos não é ali os quartos das nossas crianças, falando é melhor, não é um reduto somente deles. O quarto de nossas crianças, eles vão ter o quarto só para eles na hora que eles tiverem maior de idade. Enquanto isso, o pai e a mãe têm que estar sempre olhando, vendo o que eles estão fazendo. O pai e a mãe
sempre tem que estar cuidando do filho, da filha. Muitas situações têm acontecido aqui no Rio de Janeiro que homens, né, já adultos têm se relacionado com as crianças através do Facebook, através das redes sociais, e marcam encontros, e quando a criança vai ao encontro daquela pessoa, quando vê, não é da mesma idade dele, é um homem, já é adulto, e assim por diante. Tem situações que têm acontecido, que têm trago verdadeiramente grandes traumas sobre as nossas crianças, sobre as famílias. Então nós devemos ter o cuidado necessário, porque Deus, Ele tem cuidado de nós, e nós também devemos cuidar da nossa família, nós devemos cuidar dos nossos filhos, nós devemos fazer de tudo para que os nossos filhos, a nossa família esteja sendo bem cuidada. Mas muitas vezes, amados irmãos e amadas irmãs, o que tem acontecido é que nós, pais, nós temos deixado de lado as nossas famílias e nós não temos cuidado conforme devemos cuidar. Nós deixamos os nossos filhos ao bel prazer, e não é bem por aí que a palavra de Deus nos exorta, que a palavra de Deus, aleluia, venha falar nos nossos corações. Nós devemos verdadeiramente estar monitorando os nossos filhos. Nós olhamos muitas vezes que crianças, elas têm ido sozinho para a escola, mas é preciso ser monitorada pelos pais. Muitas vezes os pais deixam a criança na escola e no determinado momento que o pai deixa a criança na escola, o pai vira as costas para ir para casa. Quando o pai some da vista da criança, a criança finge que entrou no colégio, não entra, a criança sai do colégio novamente e vai matar a aula com os amiguinhos em um determinado lugar. Quantas vezes, amados irmãos, as crianças, os nossos jovens, estou falando de 1 ano de idade até aí aos 15 anos, né? E já de 10 a 15 anos, muitas vezes vão fazer trabalho em grupo na casa de amiguinhos. E muitas situações têm acontecido nesses grupos de estudo. E nós precisamos entender que nós devemos colocar monitoração. Como assim, pastor Carlos? Olha, você vai fazer trabalho em grupo na casa do seu amiguinho? O pai e a mãe têm que verdadeiramente confirmar todas essas coisas, porque tem situações que a menina, o menino fala que vai fazer trabalho em grupo e tem se relacionado sexualmente quando falam que vão fazer trabalho em grupo. Engana a mãe, engana o pai, daqui a pouco está aparecendo grávida, a mãe e o pai não sabem de quem é, não conhece o menino, não conhece a menina, e a situação fica desesperadora para a família. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar vigilante com os nossos filhos, com as nossas filhas. Nós precisamos estar vigilante com as redes sociais, o que eles têm feito, o que elas têm feito. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos preocupar com os nossos filhos. Nós temos que estar cuidando dos nossos filhos. Uma outra área, conforme eu comecei a falar do meu filho, os bullies. Nós temos que começar a cuidar, ver o que está acontecendo na escola deles, acompanhar, ter um acompanhamento na escola. Quando a criança chega da escola, como foi a escola? Aí muitas vezes os filhos falam: foi chato pra caramba hoje, eu não gostei, eu não quero ir à aula, eu não quero ir mais naquela escola, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E o pai e a mãe têm que começar a observar as atitudes, o comportamento das crianças. E muitas vezes a criança, ela começa a ficar de um modo diferente dentro de casa, conforme ela não era antes. A criança era alegre, brincava, agora não é mais, agora fica sisuda, agora fica triste, agora está sempre trancada no quarto. Nós precisamos observar o comportamento dos nossos filhos, nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos cuidar dos nossos. Isso é muito importante, o que eu tenho falado hoje. Muitas vezes
É muito difícil falar sobre isso, porque isso é considerado muitas vezes como tabu. A gente não pode falar sobre isso. E muitas vezes aparece aí algumas pessoas que têm mais facilidade para falar, mas não, amados irmãos, nós devemos tratar isso com naturalidade. Como assim? Tratar naturalmente dessas coisas. Nós precisamos ter amizade com os nossos filhos e com as nossas filhas para tratar deles a respeito de tudo que eles têm passado. Nós não podemos deixar as nossas crianças, tanto elas de 1 ano a 5 de idade, tratar delas diferentemente, mas nós devemos ter ali um comportamento assíduo com as nossas crianças. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos cuidar, nós precisamos observar em tudo as nossas crianças de 5 a 10 anos, a mesma coisa. Nós precisamos olhar os comportamentos, olhar os amiguinhos, o comportamento, o que está acontecendo com as nossas crianças. Nós precisamos ter um cuidado tremendo com as nossas crianças. Tem aí um vídeo no YouTube que é um pastor, né? Pastor Paulo, né? E ele chamava, naquele tempo que ele foi aliciado, ele chamava, ele chegou esse vídeo ele chama Paulette, né? Então era um garoto que o pai era crente, que o pai era da igreja, o pai tinha um amigo e gostava muito desse amigo, e esse amigo aliciou o filho desse pastor. E o filho desse pastor, ele passou a ser um homossexual por causa desse amigo do pastor, que muitas vezes trazia um brinquedinho, né? Deixa o Paulinho ir lá para minha casa e tal. E todas as vezes que o Paulinho ia para casa desse amigo do pastor, esse amigo fazia sexo com essa criança. E ele, em um determinado momento, ele passou a ter a vida ativa sexualmente falando, porque ele foi aliciado, ele foi estrupado tantas vezes. E hoje ele é um pastor para a honra e glória do Senhor. Mas nós precisamos entender que o cuidado do pai e da mãe com as crianças, o pai e a mãe têm que estar com os olhos bem vivos nas crianças. Não pode tirar os olhos das crianças. Depois, no final do vídeo, né, que eu terminar aqui, eu vou deixar a descrição desse YouTube, onde passa essa situação toda com esse amado irmão que hoje é pastor, e ele fala a respeito de tudo isso que aconteceu com ele na sua infância, na sua adolescência. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos cuidar da nossa casa. Muitas vezes, amados irmãos, nós chegamos do trabalho cansado, nós tomamos um banho, nós sentamos no sofá, nós ligamos a televisão e nós não vamos conversar com os nossos filhos. Os nossos filhos ficam no quarto, liga a televisão também. Muitas vezes você coloca no desenho, a criança muda para outra coisa, e as crianças estão hoje em dia cada vez mais espertas e os pais cada vez mais desapercebidos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, cuidar das nossas crianças, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando nessa manhã, em nome do Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, mais uma manhã, ó Deus, de terça-feira, Pai, que nós, aleluia, nos colocamos na Tua presença. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, é um assunto polêmico, um assunto difícil, ó Pai, de estar conversando, de estar falando, mas o Senhor, ó Deus de Israel, vem abrir os nossos olhos como os pais, ó Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tira, Senhor Deus, aleluia, dos nossos filhos, ó Pai, tudo que não procede do Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja nos auxiliando, ó Pai, abrindo os nossos olhos, os nossos corações, o nosso entendimento, ó Pai, para tratar com os nossos filhos, com os nossos netos, ó Pai, para tratar, Senhor Deus, com a nossa família. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que a Tua mão poderosa esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, guardando, ó Pai,
Pai, no nome santo do Senhor Jesus, fazendo, Senhor Deus, com que estejamos sempre alertas, Pai, a respeito de tudo que o Senhor tem, Senhor Deus, aí para conosco. Então, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, aleluia, nós consagramos a nossa família, Senhor Deus, ao Senhor, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor como escudo, ó Pai, seja sendo o escudo e a fortaleza dos nossos filhos, ó Pai, da nossa família, da nossa casa, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, protege e guarda, Pai. Ministra, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com teu sobrenatural, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, cuida, Senhor Deus, das meninas, ó Pai, dos meninos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos auxilia, Pai, aleluia, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, fazendo as coisas certas, Senhor Deus, para que elas, Pai, possam, Senhor Deus, adorar, para que elas possam louvar, Pai, para que elas possam engrandecer o Teu nome. Assim, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, assim nós clamamos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando os amados irmãos, que Deus esteja prosperando a caminhada, em que nós possamos aí estar juntos às 19 horas, né? Novamente, nós possamos falar mais de Deus e receber mais de Deus. Então, fiquem as irmãs aí na paz do Senhor Jesus Cristo, os nossos amados irmãos que estão aí em oculto, também vendo a live, que Deus esteja aí nos abençoando na data desse dia. Então, quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas, aleluia, consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe. Receba aí um abraço do pastor Carlos. Que o Espírito Santo do Senhor esteja abençoando você também, abraçando sobrenaturalmente na data desse dia. Que todos nós possamos aí crer que o melhor de Deus está por vir, já veio e virá, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz.